Vamos continuar a nossa leitura? Hoje, Levítico 13, Salmos 52, Lucas 16. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Levítico 13. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando uma pessoa tiver na sua pele inchação, pústula ou mancha lustrosa, e isso se tornar na sua pele como praga de lepra, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a praga na pele, e se os pelos na praga se tornaram brancos e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará a pessoa e a declarará impura. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele e os pelos não se tornarem brancos, então o sacerdote encerrará por 7 dias a pessoa que tem a praga. No 7º dia, o sacerdote a examinará. Se, na opinião dele, a praga tiver parado e não se espalhou na pele naquela pessoa, então o sacerdote a encerrará por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará outra vez. Se a lepra se tornou pálida e não se espalhou na pele, então o sacerdote a declarará pura. É apenas uma pústula. A pessoa lavará suas roupas e estará pura. Mas se a pústula se espalha muito na pele, depois que a pessoa se mostrou ao sacerdote para sua purificação, terá de se mostrar outra vez ao sacerdote. Este a examinará, e se a pústula tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Quando uma pessoa tiver praga de lepra, será levada ao sacerdote. Este a examinará, e se houver inchação branca na pele, a qual tornou brancos os pelos, e houver carne viva na inchação, é lepra crônica na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa estará impura. Não encerrará essa pessoa porque está impura. Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele da pessoa que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este a examinará. Se a lepra cobriu toda a carne, o sacerdote declarará que a pessoa que tem a mancha está pura. A lepra tornou-se branca, a pessoa está pura. Mas no dia em que aparecer nela carne viva, será impura. Ao ver a carne viva, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. A carne viva é impura, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então a pessoa virá ao sacerdote, e este a examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará que a pessoa que tem a praga está pura. Quando sarar a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa, de um branco que puxa para o vermelho, a pessoa terá de se mostrar ao sacerdote. O sacerdote examinará a inchação, e se ela parece mais profunda do que a pele, e os seus pelos se tornaram brancos, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É praga de lepra, que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver pelos brancos e ela não estiver mais profunda do que a pele, porém pálida, então o sacerdote encerrará essa pessoa por 7 dias. Se a inchação se espalhar na pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se espalhando, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, declarará que a pessoa está pura. Quando na pele houver queimadura de fogo e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa de um branco que puxa para o vermelho ou para o branco, o sacerdote a examinará. Se os pelos da mancha lustrosa se tornaram brancos e ela parece mais profunda do que a pele, é lepra que brotou da queimadura. O sacerdote declarará que a pessoa está impura, é a praga da lepra. Porém, se o sacerdote a examinar e não houver pelos brancos na mancha lustrosa e ela não estiver mais profunda do que a pele, mas for de cor pálida, o sacerdote encerrará a pessoa por 7 dias. Depois, no 7º dia, o sacerdote a examinará, e se a mancha tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não se espalhar na pele, mas se tornou pálida, é a inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura porque é cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver praga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a praga. Se ela parece mais profunda do que a pele e se nela houver pelos finos amarelados, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é micose. É lepra da cabeça ou do queixo. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da micose,
achar que ela não parece mais profunda do que a pele, e se nela não houver pelos brancos, então o sacerdote encerrará a pessoa que tem a praga da micose por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a micose não tiver se espalhado e nela não houver pelos amarelos e a micose não aparecer mais profunda do que a pele, então a pessoa será rapada, mas não se rapará a micose. O sacerdote, por mais 7 dias, encerrará a pessoa que tem a micose. No 7º dia, o sacerdote examinará a micose. Se ela não tiver se alastrado pela pele e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura essa pessoa. Ela lavará as suas roupas e estará pura. Mas se a micose, depois da sua purificação, tiver se espalhado muito na pele, então o sacerdote a examinará. Se a micose estiver se espalhado na pele, o sacerdote não precisa procurar pelos amarelados, está impura. Mas se na opinião do sacerdote a micose parou e pelos pretos cresceram nela, a micose está sarada. A pessoa está pura e o sacerdote declarará que ela está pura. E quando um homem ou uma mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote examinará a pessoa. Se na pele aparecerem manchas pálidas, brancas, é uma pequena ferida branca que brotou na pele. A pessoa está pura. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calvo, contudo está puro. Se lhe caírem da frente da cabeça, é anticalva, contudo está puro. Porém, se na calva ou na anticalva houver praga branca que puxa para o vermelho, é lepra, brotando na calva ou na anticalva. O sacerdote examinará o homem, e se a inchação da praga não na sua calva ou anticalva está branca, puxando para o vermelho, como parece a lepra na pele, aquele homem é leproso, então impuro. O sacerdote declarará que ele está impuro, a sua praga está na cabeça. As roupas do leproso em que está na praga serão rasgadas, os seus cabelos deixados sem pentear, com a mão sobre a boca, gritará: impuro, impuro, será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também alguma roupa houver praga de mofo, roupa de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama, de linho ou de lã, em couro ou em qualquer objeto feito de couro, se a praga for esverdeada ou avermelhada na roupa, na pele, na urdidura ou na trama, em qualquer coisa feita de couro, é praga de mofo, e deverá ser mostrado ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então, no 7º dia, examinará a praga. Se ela tiver sido alastrado pela roupa, na urdura ou na trama, seja no couro, seja qual for a obra em que se empregue, é mofo que se espalha. Isto é impuro. Ele queimará aquela roupa, seja a urdidura, seja a trama de lã, de linho ou qualquer coisa feita de couro, ou que se acha a praga, pois é mofo que se espalha. Tudo deverá ser queimado. Mas se o sacerdote examinar e a praga não tivesse espalhado na roupa, nem a urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de couro, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia a praga, e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa em que havia praga, depois de lavada se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está impura, terá de ser queimada com fogo. É mofo que se espalha, seja o avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar a mancha e esta se tornou pálida depois de lavada, então rasgará aquela parte da roupa, do couro, da urdidura ou da trama. Se a praga ainda aparecer na roupa, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita de couro, é mofo que se espalha. Com fogo terá de ser queimado aquilo que está na praga. Mas a roupa, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa feita de couro, que você lavar e de que a praga desaparecer, deve ser lavada mais uma vez e está pura. Esta é a lei a respeito da praga do mofo da roupa de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou de qualquer coisa feita de couro, para se poder declarar a pura ou impura. Salmo 52. Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição. Ela é como navalha afiada, que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem. Prefere mentira a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras.
ó língua fraudulenta. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita, e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens, e se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Aleluia, Jesus. Lucas 16. A parábola do administrador infiel. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, disse: que é isto que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador então se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que quando for demitido as pessoas me recebam em suas casas. Tenho chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que, quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar a sua mulher e se casar com outra, comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Misericórdia. Ai, só Jesus na causa. Vamos orar para agradecer a palavra.
Senhor, obrigada, Jesus, pela tua graça, bondade e misericórdia. Obrigada, Senhor, porque ainda há tempo de nos arrependermos, de deixarmos o pecado. Obrigada pela sua bondade. Que nós nos convençamos do pecado, Pai, e não nos mantemos mais, Senhor, nessa condição. Que tenhamos a nossa vida transformada, a nossa mente renovada, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, não nos deixe, Senhor, resistir à tua palavra e padecer nesse mundo, Pai. Não nos deixe resistir à tua palavra, que a sua vontade se cumpra na nossa vida, que a nossa vontade se alinhe à tua vontade, Pai. E o que o Senhor já declarou para a nossa vida se cumpra, Deus. Que nós possamos acessar aquilo que o Senhor nos deu. Aquilo que o Senhor morreu para nós termos direito, Pai. O Senhor ressuscitou e deixou conosco o Espírito Santo. Que nós sejamos, Senhor, entendedores da palavra. Que nós aprendamos com o Espírito Santo. E quebra o nosso coração, Jesus. Nos faça ter um coração quebrantado. Nos faça ter um coração receptivo à tua palavra. Venha nos convencer, Pai, do juízo, do pecado e da justiça. E que nós possamos nos arrepender e deixar. E ouvir e obedecer a tua palavra, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço. Amém? Deus abençoe. Que você medite na palavra. Que você volte para nós lermos a Bíblia amanhã novamente. Amém?